Estamos aqui no nosso canal de vídeo do Instituto Newton C. Braga para falar mais um pouco sobre tecnologia com vocês. Este som que vocês ouviram é o som de um diapasão. É um instrumento, um elemento de ajuste de frequências, é um padrão de frequência muito usado na afinação de instrumentos musicais. Esse diapasão produz uma nota de 440 Hz de frequência determinada pelas dimensões aqui de suas hastes, e ele possui uma caixa de ressonância. Quando batemos, ele produz uma oscilação amortecida na frequência indicada que ressoa nessa caixa. E esse som é utilizado para ajustes e afinação de instrumentos musicais. Pois bem, existem circuitos eletrônicos que fazem o mesmo. São os osciladores amortecidos. E um deles é o que faz muito uso na eletrônica, que a gente usa de uma maneira bastante intensa nas aplicações eletrônicas, é o oscilador de duplo T. Esse oscilador gera um sinal senoidal, um sinal puro, como o do diapasão, numa frequência que é determinada pelos seus elementos, pelo duplo T. No nosso curso de eletrônica analógica, nós detalhamos o funcionamento deste e de outros osciladores. Mas qual que é a característica principal? Os sons de percussão, como esses que eu obtenho quando bato num instrumento, ou quando eu toco a corda de um instrumento, eles são oscilações amortecidas, como, por exemplo, a oscilação produzida por um sino, por uma campainha, por exemplo, um sino maior, ou ainda um outro tipo de sino, ou mesmo um gongo. Vocês percebem que o som ele tem um prolongamento da sua produção até se extinguir, de modo que se eu colocarmos isso num gráfico, nós veremos que a oscilação diminui de intensidade até cair a zero. Isso caracteriza os sons de percussão. Se nós tivermos uma queda da oscilação muito rápida, o som não é um som metálico ou um som de cristal, um som cristalino. Ele é um som seco, como, por exemplo, o que ocorre quando nós batemos entre dois blocos de madeira, ou mesmo quando nós usamos um tambor. Um tambor também é um instrumento que produz uma oscilação amortecida, mas cujo decaimento é maior. Então, o que vocês têm que lembrar? Que os sons dos instrumentos de percussão são sinais senoidais que são amortecidos por um certo tempo, são oscilações amortecidas. E que existem circuitos eletrônicos que podem produzir essas oscilações. Esses circuitos são amplamente utilizados em instrumentos musicais, na simulação de campainha e em muitos outros tipos de aplicações. Nós podemos sintetizar esses sons através de microcontroladores também. E assim nós podemos, por exemplo, criar uma bateria eletrônica, que gera os sons de os instrumentos de uma bateria, do prato, tambor, até os blocos de madeira, simplesmente usando recursos eletrônicos. Vejam então que nós falamos muito em síntese de voz, nós falamos em síntese de outros tipos de sons, mas também podemos sintetizar os sons chamados musicais, utilizando os chamados osciladores amortecidos. No nosso site e em nossos cursos nós explicamos como que eles funcionam a partir do ponto de vista do elemento ativo que é usado na produção do sinal, como, por exemplo, um transistor de efeito de campo e até mesmo uma válvula. Até mais!